faz Não, acho que aquela dá pra falar. Colorismo, dá pra falar. Dá pra pincelar rápido e depois a gente pode aprofundar. Se for sobre colorismo. Então, tipo assim, por exemplo, é que eu queria falar o seguinte, tipo, eu não ia nem falar muito do colorismo, eu ia falar sobre as redes sociais, mas eu sou um cara que, tipo assim, eu durante muito tempo tinha um certo orgulho, né, em me ver como um cara negro e tal, né? Mas ao mesmo tempo, ultimamente, eu tenho visto assim, cara, eu tenho descendência dos dois lados, entendeu? Então, tipo assim, meu pai é preto, sabe? Mas a minha mãe é branca, entendeu? Então, tipo assim, eu tô um pouco nesse limbo, entendeu? E eu ficava assim, cara, se eu ficar, né, na época, chutando muito Tupac e tal, não sei o quê, tipo, pô, ficar não, nesse orgulho negro e tal, assim, I'm black and I'm proud, né, caraca, como é que é o nome dele? Do James Brown, né? E ficar... Só que ao mesmo tempo eu tenho essa descendência europeia também, eu tenho a descendência portuguesa e tal, entendeu? Então, tipo assim, eu não... Eu tô me vendo mais como... Eu vejo, tipo assim, sou negro também, mas também eu sou branco também, entendeu? E eu acho que depende do meio que eu tô, sabe? E essa é um pouco... Tô te contando um pouco das minhas angústias, né, sobre esse termo de colorismo e tal, né, que eu acho que encaixa. E aí você dá uma pincelada e a gente encerra aí. Depois a gente fala de rede social e tudo mais. Mas, assim, é um pouco disso. Eu acho que tem um pouco do meio que você tá, entendeu? Então, eu tinha uma namorada que ela chegou, ela deu uma luz pra mim, sabe? Tipo, quando eu era mais novo, que ela falava assim, mas você não se vê como negro e tal, não sei o quê. Eu falei, claro que eu me vejo como negro, mas eu também me vejo como... Tipo, meu avô era português, minha mãe é branca, tá ligado? Loira, entendeu? Não loira natural, mas ela pinta o cabelo e tal, entendeu? Se disfarça muito bem. E eu tenho um avô preto e eu tenho um avô branco, entendeu? E eu tava conversando com ela, tipo, às vezes os meios que você tá, entendeu? Então, tipo assim, quando eu era mais novo, tudo mais, jogava basquete e tal, na escola, eu sempre era o cara, tipo, menos escuro do rolê, tá ligado? Então, tipo assim, sempre tinha galera que era mais escura que eu. Não que eu não me via, né, como junto com daquele grupo, mas, tipo assim, sabe? Tem um pouco disso. Mas essa é um pouco das minhas angústias, eu acho que eu tô um pouco mais bem resolvido, né, com isso. Mas tem todo esse lado, né, do colorismo, né, que a gente tem no Brasil e tudo mais, né? Vou deixar você falar um pouquinho e a gente faz parte daí. Vambora. Então, mano, eu não vou fazer análise sistemática de todas as Sim, pessoas que falam no colorismo na academia, não. Vou dar minha sim, opinião baseada um pouco nas coisas que eu tive contato. certo. Eu acho que a régua moral mesmo que eu falo, né? E principalmente nessa bolha de rede social, né? Que existe esse negócio de negros excluírem negros por não ser tão negros. Essa percepção, ela é a reprodução do racismo, tá ligado? Porque existe um projeto institucionalizado brasileiro, e quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando disso, Uhum, né? Que foi as políticas eugênicas, né? De eugenia, foram sistematizadas, mano. Tem códigos e regras e políticas mesmo, sabe? Articuladas desde da migração de pessoas de outros países para trabalhar e ocupar certos espaços, até esse incentivo à miscigenação, sabe? A miscigenação é um projeto, mano. É um projeto de branqueamento da população brasileira. uhum, É de apagar a identidade negra. E outras sociedades conseguiram isso. A Argentina, por exemplo, se você for lá, mano, não tem quase negro lá, uhum, sabe? Ou até porque tudo bem que a estrutura é povos originários, mas a contribuição da população negra para a formação do Brasil, eu gosto muito de ir lá atrás, mano, porque eu acho que não tem outro jeito. Enquanto a gente ficar só olhando para agora e tentar culpabilizar pessoas por coisas que vêm de antes, então, coisas que a gente herda, não, né, não herda do sangue, a gente herda na cultura. A gente cultiva uma cultura. Então, esse louvor, né, que é produzido principalmente nas narrativas, até da teledramaturgia, que está sempre colocando ou um branco salvador, ou uma branca salvador, ou tipo a questão do homem negro que desafia as barreiras da sociedade para amar uma mulher branca, ou então ele sempre coloca os casos de casais negros como problemáticos, o cara que agride a mulher, ou então o cara bêbado, o cara desempregado, e a mulher vai lá e arruma um cara branco que salva ela na narrativa, sabe? uhum. E sempre reproduzindo, colocando isso na nossa cabeça, que não funciona, e realmente talvez estruturalmente tendo dificuldade mesmo, porque
pessoal fala do amor negro, afrocentrado, como se fosse um mar de maravilhas, mas não é, porque o homem negro tem uma série de contradições, o homem negro tem uma série de debilidades, que o homem branco talvez tenha menos, encontre menos na vida dele, não quer dizer que não encontre por outros motivos, mas tem algumas questões estruturais que afetam o homem negro, que é a leitura pela sociedade, que você não vai encontrar na branquitude, mas isso é só uma pincelada. Agora, a questão do colorismo e esse julgamento, de as pessoas não se sentir pertencente, tem muito a ver pela régua que determina também o racismo no Brasil. E quanto mais escuro, mais... Não só no Brasil também, mas quanto mais escura a sua pele, mais racismo você vai sofrer. Só que, assim, quando a gente pensa na negritude enquanto pertencimento em um grupo étnico-cultural, o que vai determinar se você pertence a esse grupo? É a opressão de um grupo externo. Não é o acolhimento dentro dessa comunidade. Não é a sua identificação com os símbolos e não é o seu pertencimento também de sangue, mas também a condição social do negro. Não quer dizer que a pessoa para ser negra ela tem que ser pobre, mas assim é o pertencimento e o comprometimento enquanto grupo, né? É coeso. Então, se você é negro e você ocupa um outro lugar na sociedade hoje, não é você se desvincular, embranquecer, sabe? Você, tipo, apagar toda a sua identidade, todos os seus valores e toda também não há uma dívida, mas um compromisso que você tem com as pessoas que ficaram, né, oprimidas. Então, esse senso de comunidade diz muito mais se uma pessoa é Certo, negra ou não, sabe? Para eu falar. certo. E a gente parametrizar se você é negro ou não pelo tom da sua pele ou pela textura do seu cabelo. Tudo bem que são pessoas que se apropriam também, né? Que têm a passabilidade também. E querem falar de opressões que elas não sofrem necessariamente. Mas cada um tem seu papel na luta, sabe? E se afirmar enquanto negro diante dessas políticas de apagamento, também não é culpabilizar nossos pais. Porque eu também, de certa forma, eu tenho cabelo crespo e tal. Hoje em dia eu tô bem mais enfim, bem mais bronzeado. É feio falar isso, mas assim, os meus dois pais são negros, sabe? Minha mãe e meu pai. Eu Uhum. acabei. Minha irmã, porque minha irmã é muito mais retinta, minha irmã é gêmea que eu. E eu Certo. sofri muito essa questão na infância, sabe? Inventaram Uhum. até várias nossas teorias da conspiração, fanfic e coisas absurdas. Assim, tipo, que minha mãe, enfim, com dois caras ao mesmo tempo, um era branco, o outro era negro, e saiu minha irmã, sabe? De falta de. Enfim, Entendi. cada coisa absurda assim que o nego já falou. E essa Uhum. leitura de racismo e pautar o pertencimento a um grupo pela opressão é reproduzir, é a consequência dessa política eugênica. E no Brasil, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, a gente tem muita essa discussão do light skin, do dark skin, não sei o Light skin, quê, uhum. do latino, dos grupos idênticos que são oprimidos lá. E a gente vê como a gente pertencente à cultura do hip hop, como todos esses grupos, de certa forma, interagem como grupos oprimidos, tá ligado? E até na discussão do Niga, tá ligado? De você poder usar ou não. Acho que Certo. alguns outros grupos até usam, porque de certa forma, mano, você vive a mesma coisa que eu, sabe? Você vive de Exato. uma recorte diferente, mas você vive o mesmo sofrimento, sabe? A gente tem uma conexão ali. Então, até a categoria estatística para parametrizar quem é negro ou não no Brasil, ela usa alguns fatores. Né? Tudo bem que se você é negro, né, fenotipicamente falando, e ocupa outros espaços, você vai continuar sendo. Mas tem pessoas que necessariamente, talvez, se ocupassem outros espaços, não seriam lidos como negros, que estando ocupando determinados espaços na sociedade de opressão ou de base da estrutura econômica, são lidas estatisticamente como negras. Então, por isso que essa aglutinação, e hoje o negro ocupa estatisticamente o lugar uma porcentagem maior da população, porque se você for separar nessa classificação de pardo, mestiço, não sei o quê, o negro não fica com a minoria. Mas, Sim. assim como ele representa também os Estados Unidos. Né? Então, mas você vê uma afirmação muito maior da negritude lá do que aqui. Então, Sim. você vê uma mobilização maior lá do que aqui. Mas por quê? Porque isso foi estruturado de uma forma explícita. Né? Então, vamos dizer, a política segregacionista explícita dos Estados Unidos, institucionalizada, foi boa para o povo negro? Não, naquela época não. Mas, de certa forma, acabou com a ilusão vendida dessa democracia racial brasileira harmônica, então vamos juntar e carnaval é uma beleza, e a gente não se organizou e não entendeu as estratégias de diminuição da luta.
Então, acho Entendi. que lá eles incorporam pessoas que são lidas como negras lá. E ninguém discute que são negras. Aqui tem esse questionamento. Porque lá você passou de branco, é aquela regra da uma gota lá, né? De Crow. Se você tem uma gota de negro no seu sangue, você é negro. Aqui não. Se você tem uma gota de sangue branco aqui, você já não é negro, você é outra coisa. É. Então, é o contrário, sabe? Então, eu acho que é isso. E são várias outras coisas também. Mas eu acho que para deixar esse tema batido, a gente para por aí. Pode ser? Você pensou em alguma coisa? Não, pô, tranquilo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, né? Tipo, em como que a segregação institucionalizada dos Estados Unidos, né, naquela época, né, meio que hoje, né, a gente vê o negro, o povo negro lá, eles têm essa voz, né? Enquanto que no Brasil a gente não tem uma certa, tipo, não tem muito essa distinção, entendeu? Enquanto que lá você já é mais claro, entendeu? De você olhar, tipo assim, não, é aquele grupo, é aquelas pessoas, com coisas que a gente aqui no Brasil, a gente acaba sofrendo, acontece, né, o racismo, mas é um racismo ao mesmo tempo misturado, né? Porque tá todo mundo ali, entendeu? E talvez isso seja um pouco mais difícil, né, de identificar e de conseguir conversar sobre isso, né? Por causa disso, de não ter tido essa institucionalização de segregação, né, da racial, né, e tudo mais, né? Tô errado ou tô Uhum. viajando? Não, não, perfeito. Não, alinhado, né? Que a gente Tá tem. alinhado, né? Eu posso estar errado, você também, né? E daqui a pouco a Sim, gente descobrir isso. exatamente, exatamente. Está alinhado. Exatamente. Acho que a gente Então é está isso. alinhado na nossa interpretação do ser humano.